Neste vídeo, o Dr. Alan Landecker analisa os fatores que influenciam a passagem de ar pelo nariz e como otimizar a função deste órgão tão importante para a qualidade de vida das pessoas. Dr. Alan, quais as áreas do nariz que influenciam na função respiratória? Ao executar uma rinoplastia, o cirurgião deve sempre se preocupar em otimizar a função respiratória do paciente. Isto dependerá do bom funcionamento de 4 unidades anatômicas: válvula externa, válvula interna, septo e cornetos. A válvula externa é o nome científico dado para a entrada do nariz, que depende basicamente das dimensões das narinas. Desta forma, narinas deformadas por cirurgias prévias terão menor calibre e farão com que menos ar entre no nariz. Esta redução no fluxo de ar é geralmente causada pela retirada excessiva de cartilagem quando a escultura da ponta é realizada. Isto causa enfraquecimento na estrutura de sustentação da asa nasal, fazendo com que a mesma entre em colapso devido à ação do tecido de cicatrização, forças respiratórias e o próprio peso da pele da asa nasal após a cirurgia. Como é possível evitar problemas nesta região e otimizar a função da válvula externa? O cirurgião deve pensar em sempre fortalecer a estrutura de suporte nesta região, visando diminuir as chances de colapso após a cirurgia. O primeiro passo é a retirada mais econômica possível de cartilagem das cartilagens da ponta durante a escultura da ponta do nariz. Outra opção muito eficiente, obedecendo aos princípios da técnica estruturada, é o uso de enxertos para fortalecer a capacidade de sustentação da pele nesta região. Estes enxertos podem ser usados de forma preventiva ou corretiva, em rinoplastia primária e secundária, dependendo da necessidade de cada paciente. Um bom sistema de suporte aumenta as chances de fabricar uma asa nasal reta e forte, fazendo com que não haja redução nas dimensões das narinas. O resultado é o fluxo livre de ar para dentro do nariz. Doutor, o que é a válvula interna e qual a sua importância? A válvula interna é uma estrutura anatômica formada pela junção das cartilagens triangulares com o septo, no terço médio do nariz. Como ela é responsável por 50% da resistência à passagem do ar, é fundamental que esta unidade anatômica seja preservada durante a rinoplastia. Para que o funcionamento da válvula interna seja ideal, o ângulo da junção entre as cartilagens triangulares e o septo deve corresponder a pelo menos 10 a 15 graus. Quais os problemas que podem prejudicar a função da válvula interna? O principal problema é o colapso das cartilagens triangulares após a redução da altura do dorso em rinoplastia. Na maioria destes casos, a firme junção entre as cartilagens triangulares e o septo é destruída, fazendo com que as cartilagens triangulares percam seu ponto de apoio no centro do nariz. Se este apoio não for reconstruído, as forças do tecido de cicatrização e as forças respiratórias podem fazer com que as cartilagens triangulares entrem em colapso, alterando o ângulo entre elas e o septo. Esta diminuição do ângulo aumenta a resistência à passagem do ar e prejudica a função respiratória. Como então evitar que as cartilagens triangulares entrem em colapso e prejudiquem o funcionamento da válvula interna? Alterações no funcionamento da válvula interna são evitadas ou corrigidas através da reconstrução do apoio central das cartilagens triangulares. Este é um dos principais princípios da filosofia estruturada. Isto é feito utilizando enxertos de cartilagem posicionados entre o septo e as cartilagens triangulares. Estes enxertos estabilizadores reconstituem o apoio central das cartilagens triangulares no septo, fazendo com que o ângulo entre eles se mantenha ou até ultrapasse os 10 a 15 graus regulamentares. O benefício adicional destes enxertos é estético, pois o posicionamento correto das cartilagens triangulares é fundamental para a manutenção das linhas dorsais do nariz. Doutor, e o desvio do septo? Ele deve ser corrigido sempre que se faz uma rinoplastia? O septo é uma parede de cartilagem e osso que divide a cavidade nasal em lado direito e esquerdo. De cada lado do septo existem os cornetos, ou carne esponjosa para os leigos, sendo que o ar trafega através do espaço entre o septo e os cornetos. Quando existe um desvio de septo, seja na parte cartilaginosa, óssea ou em ambas,
pode ocorrer uma diminuição do tamanho deste espaço, fazendo com que o fluxo de ar fique reduzido neste local. Da mesma forma, qualquer aumento nas dimensões dos cornetos também pode diminuir o tamanho deste espaço. Por isso, é fundamental que qualquer alteração no posicionamento do septo seja corrigido em todas as rinoplastias. E os cornetos, por que aumentam? Existe relação com a rinite ou com a alergia? Os cornetos são estruturas formadas por osso esponjoso recobertas por mucosa. A função destas estruturas é esquentar e umidificar o ar para que o mesmo chegue aos pulmões em condições ideais. Episódios repetidos de alergia causam liberação de mediadores inflamatórios que podem levar à proliferação de tecido ósseo da própria mucosa, levando a um aumento nas dimensões dos cornetos. Como dissemos anteriormente, o aumento no tamanho dos cornetos pode levar à redução do tamanho do espaço entre os cornetos e o septo, influenciando negativamente o fluxo de ar. Desta forma, em muitos casos, é necessário corrigir o posicionamento dos cornetos, lateralizando-os para que o espaço entre eles e o septo seja otimizado. Isto pode ser feito usando a turbinoplastia ou a turbinectomia. Qual a diferença entre estas duas técnicas, turbinoplastia e turbinectomia? Embora ambas as técnicas sejam realizadas para aumentar o espaço entre os cornetos e o septo, a turbinoplastia é uma técnica menos agressiva que utilizamos na maioria dos casos. Nesta técnica, uma pequena incisão é realizada na cabeça inferior do corneto e o osso é fraturado lateralmente. Finalmente, realizamos uma cauterização na mucosa para induzir a sua retração. A grande vantagem desta técnica é a preservação da mucosa, com menos sangramento e formação de crostas. Atualmente, reservamos a turbinectomia para casos mais graves, onde existe grande proliferação óssea, especialmente da mucosa. Nestes pacientes, os excessos de osso e mucosa são retirados e realizamos uma cauterização para diminuir as chances de um sangramento no pós-operatório. A cirurgia corrige isso para sempre ou os cornetos podem voltar a aumentar? Infelizmente, a cirurgia não garante a resolução do problema para sempre, pois a alergia é um fenômeno genético e imunológico e que estará presente após a cirurgia. Desta forma, episódios repetidos de alergia após a cirurgia levam à liberação de mediadores que podem fazer com que a parte óssea e a parte mucosa dos cornetos voltem a crescer, deteriorando a função respiratória. Por isso, é fundamental que qualquer paciente com alergia faça um tratamento pré e pós-operatório com um alergista e/ou otorrinolaringologista para que os benefícios da cirurgia se mantenham a longo prazo. E a sinusite crônica? É possível melhorar a situação do paciente durante a rinoplastia? A sinusite crônica ocorre quando existe uma obstrução na saída dos seios da face, que são responsáveis pela produção de muco que auxilia na limpeza do ar ao longo do seu tráfego nas vias aéreas. Isto pode ser causado por desvios de septo, alterações no corneto ou alterações anatômicas geradas pela alergia crônica, ou todas juntas. Nestes casos, além de corrigir as alterações já citadas, pode ser necessário desobstruir a saída dos seios da face, geralmente utilizando material de videoendoscopia altamente especializado. Estes procedimentos devem ser realizados por otorrinolaringologistas treinados para este fim. Doutor, você comentou sobre estruturas que se encontram dentro do nariz. E a parte externa do nariz pode influenciar na respiração? Com certeza. Como estudamos anteriormente, a técnica redutora, através da redução do tamanho das cartilagens e do corte dos ligamentos, faz com que diminua-se a capacidade de sustentação da pele por parte do esqueleto do nariz, vulnerabilizando esse esqueleto enfraquecido à ação daquelas forças que citamos anteriormente. Desta forma, existe muito maior risco de haver colapso da pele após a cirurgia. Por isso, adotamos a técnica estruturada que, através do fortalecimento do esqueleto remanescente com vigas de sustentação e a reconstrução dos ligamentos entre as cartilagens ao final da cirurgia, faz com que a estrutura do nariz ao final da cirurgia seja forte e muito mais resistente à ação das forças respiratórias e às forças do tecido de cicatrização. Desta forma, reduz-se significativamente
o risco de colapso da pele após a cirurgia. Considerando todos os elementos que influenciam a função respiratória em rinoplastia, qual o segredo de uma cirurgia ideal? O segredo é abordar e otimizar a função de cada um dos elementos individualmente durante a cirurgia. Com todos os elementos otimizados, o benefício ao paciente será máximo.